Meus cumprimentos. Antes de mais nada, esse é meu primeiro vídeo do ano e quero desejar a todos um feliz 2023, cheio de alegria, prosperidade, cheio de esperança, né? Nós estamos com muita coisa para fazer, para construir. Nós estamos no processo de reconstrução e vamos em frente com relação a isso. E hoje eu tenho alguns temas para falar com vocês. Um é sobre a ida do ex-presidente para Miami, parece que ele foi para lá, tá lá, andando lá por lá, não sei aonde. Nós temos também uma questão que é a antecipação dos atos presidenciais e uma outra questão também que é em relação a possíveis crimes de terrorismo. Nós estamos falando aqui hipoteticamente. Bom, com relação à antecipação dos atos processuais, vou começar por aí. Meu grande amigo de Montes Claros, grande advogado, mestrando da FUMEC, ele, Dr. Rafael Bento, né, é um rapaz que está fazendo mestrado na FUMEC e muito inteligente, muito culto, muito preparado, um rapaz brilhante. E ele me perguntou, falou, olha, está se discutindo aí, estão levantando questões com relação à possibilidade do presidente, então, eleito, né, quando ele me perguntou, eu queria ter feito esse vídeo antes, mas não foi possível, o presidente eleito, se ele pode antecipar os atos antes da posse no dia 1º, dos todos os procedimentos. O que acontece é o seguinte, na verdade, o presidente eleito, ele se torna presidente de fato porque o mandato do presidente, também em tese, porque não foi o que aconteceu de fato, nós vamos chegar lá, ele se encerra às 23h59 do dia 31 de dezembro. Bom, se encerra, obviamente o país não fica acéfalo, ou seja, às 0h nós temos um novo presidente. O que ocorre, na verdade, são procedimentos, uma ritualística muito importante na República, né? São atos muito importantes, uma simbologia importante para o povo, para a República, para o Estado. Mas e aquele? Aquele é um livro de exercício, na verdade, né? A gente confunde muito entrada em posse com exercício. Pelo menos esse é meu entendimento. Portanto, a partir das 0h, do dia 1º de janeiro do corrente ano, o presidente, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, poderia, e como não sei se chegou a fazer, produzir atos, né, de Estado. Né? Parece que não, porque depois eu vi que os decretos foram assinados depois, mais tarde. Mas alguns atos de antecipação, se necessários, teriam que ser feitos, tá certo? Eu estou falando sobre isso porque, ainda que a gente diga, mas já passou, não importa mais. Não importa, porque são questões jurídicas que nós aproveitamos o fato concreto para elucidar, e a pedido no caso aqui do Rafael, doutor Rafael, esse grande advogado, como eu já mencionei, e uma pessoa com também uma verve acadêmica muito boa, para elucidar, porque esses fatos, essas questões podem ressurgir sempre. Nós temos que estar juridicamente afiados com relação a isso, né? Esses procedimentos 1º de janeiro, e aproveito já para resolver uma outra questiúncula que alguma pessoa que se julga saber das coisas, elas vão ter o condão de investi-lo no cargo. Ele já está investido por força da eleição, porque o poder emana do povo e
o elegeu para ser presidente a partir das 0 hora do dia 1º até completar os 4 anos de mandato. Então, toda essa ritualística, subir rampa, descer rampa, é muito bacana, desfile de carro e tal, e importante para o emocional, para a psique do povo brasileiro também, mas ela não investe no carro. A faixa ela foi instituída por Hermes da Fonseca em 1910. Existem 2 modelos de faixa, né? E até o presidente Lula usou um outro modelo, mas é claro que a faixa é vamos dizer assim, uma tira de seda com as cores do Brasil, né? E não é isso que faz dele presidente da República, mas tem a sua beleza, tem a sua grandeza, tem a sua poesia, tem seu aspecto emocional. Então, alguém falar que essa não é a faixa verdadeira, ora, a faixa verdadeira é a faixa que colocou nele e acabou, ué. Tem que conversa essa? Ora, o verdadeiro ali é o presidente, não é a faixa, né? Ele tem que ser verdadeiro. Bom, passando para o outro assunto, que é a questão dos atos antidemocráticos, os ditos crimes de terrorismo, eu gostaria também de lembrar, é claro que nem todo mundo é obrigado a gostar de democracia, mas todo mundo tem que respeitar, né? E nós temos que respeitar a Constituição, nós temos que respeitar as instituições republicanas, não é? Você pode até dizer que até realmente parece que algumas pessoas aí que foram presas não têm exatamente o perfil, vamos dizer assim, psicológico, sociológico de terrorista, mas a visão do direito penal é um pouco diferente, porque eu vou tentar explicar isso aqui. Vou pegar a Constituição aqui, deixar ela mais perto de mim aqui. Tá a Constituição. Tomar uma aguinha aqui, tá? O pé do lado de cá. O que acontece? Nós temos que ver que às vezes a visão do legislador, não ela não é exatamente uma visão, por exemplo, de um sociólogo, de um psicólogo, de um filósofo, né? Nem a nossa visão cotidiana, nem a visão artística, às vezes não é, né? Às vezes existe uma visão diferenciada, né? O perfil, às vezes, dessas pessoas que foram presas, como eu disse, pode não corresponder exatamente ao que se espera de um terrorista, mas nós temos que ver. Primeiro, vamos ver aqui o que diz a Constituição. Olha, para vocês verem a implicação disso. A Constituição, no seu inciso, no artigo 5º, inciso 44, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então vamos deixar a Constituição aqui quietinha aqui, nós vamos precisar dela já já. Então a Constituição diz isso. Muito bem, mas que crimes são esses? O que são esses grupos? O que seria isso? Então, para a gente saber disso, a gente tem que ver o que diz o artigo 2º da Lei 3.260 de 2016. Diz o seguinte: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometido com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio e a paz pública ou incolumidade pública. Então, veja bem, estou lendo exatamente o que está na lei. Então, o que diz o inciso 1º desse artigo? Usar, que é o que eu estou, ou ameaçar usar. Veja bem, é um crime de mera conduta. Se ameaçou usar, já deu problema.
transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar dano ou promover destruição em massa. Pena de reclusão de 5 a 8 anos e multa. Então vejam bem. E vamos continuar. Diz o artigo 5º. Artigo 5º. Realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito. Pena correspondente ao delito consumado, diminuída de 1/4 até a metade. Então, naqueles casos, como o crime é de mera conduta, como usar, transportar, não há que se falar da forma tentada, né? Mas nos demais incisos, em que se trata de crime realmente em que se exige um resultado, os simples atos preparatórios já é punível, né? E a pena corresponde ao delito consumado, diminuída de 1/4 até a metade. Diz o parágrafo 1º desse artigo 5º, incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar ato de terrorismo, recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, ou fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência. Muito bem. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente do delito consumado, diminuída da metade ou de 2/3. Ou seja, pode ser do próprio país, mas aí vai ter a diminuição, né? E vem o artigo 6º e diz: receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir de qualquer modo, direto ou indiretamente, recursos ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza para o planejamento ou preparação e execução dos crimes previstos nessa lei. Reclusão de 15 a 30 anos. Portanto, mesmo que o cara seja um arruaceiro, e muitos desses caras são arruaceiros, vagabundos, ocupados, que não tem o que fazer e estão até a idade já velha, assim, igual eu, assim, resolveram brincar de soldadinho de chumbo, não sei o que, de coisa, e saiu para fazer essas gracinhas. Mas nós temos que ver que o crime o que é crime? O crime é um fato típico antijurídico culpável. Então, o que é o fato típico? O fato típico é aquele que a conduta se encaixa exatamente na descrição da lei. Me permita uma brincadeira aqui, que isso não é de brincar, mas é como se fosse uma Cinderela ao contrário, né? O pezinho é a conduta, o sapatinho é a lei. Se seu pezinho, sua conduta, encaixou direitinho no sapatinho da lei, meu amigo, você cometeu o fato típico, mesmo que você, né? Eu só queria fazer uma palhaçada. Você deveria ter feito palhaçada em outro lugar, sei lá, tomado cachaça, postou melancia na cabeça, não devia ter feito isso, né? Então, assim, o agente fica em curso naquelas penas ali, nos termos da lei mencionada, tá certo? Eu estou falando da tipicidade com mais destaque por causa disso, porque evidentemente quando se fala em fato típico, né, típico antijurídico, a antijuridicidade é o seguinte: eu preciso que ele seja contra a lei, que não haja uma exclusão na lei como legítima defesa, etc, etc, que não é o caso, né? Não vou entrar muito nisso porque a questão não é propriamente o direito penal, mas é esclarecer toda essa celeuma. E culpável, quer dizer, alguma questão que exclui, o agente é uma pessoa incapaz, ele de alguma maneira está incapacitado para entender a ilicitude daquele fato, aí já é outra coisa, mas não é o caso. Então, eu creio que fica esclarecido, né? Bagunceiros não façam bagunça contra as instituições republicanas, não façam arruaça lá, né? Espera chegar o carnaval, fantasia, pula carnaval, grita, toma umas bebidas lá, entendeu?
faz uma arruaça lá onde é permitido, e se não for permitido, que pelo menos vai cair uma contravenção penal, é isso que você vai fazer. Agora, você achar que que é a mesma coisa de gritar de madrugada na rua, atrapalhando o sono dos outros, e parar com explosivo na porta de prédios de instituições republicanas, meu amigo, você está muito fora da realidade, né? Enfim, e para finalizar, né, o último assunto, o professor Giraldelli fez um vídeo recente em que ele perguntou sobre essa questão da saída do... Comentou e pediu que eu falasse alguma coisa, e eu estou falando agora, não tive oportunidade de falar antes, estou falando agora, mas eu vou ser bem direto quanto a isso. O que diz aqui o artigo 82 da Carta, né, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil? Aliás, perdão, o artigo 83. O presidente e vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias sob pena de perda do cargo. Então, o que acontece? O que acontece? Ao sair sem autorização do Congresso, ele já cometeu uma falta. Vocês vão dizer, mas não perdeu o cargo, não, porque não deu 15 dias. Não deu 15 dias porque o mandato terminaria no dia seguinte, salvo engano, ou 2 dias depois. Mas, quando você sai, se afasta e já avisa que vai ficar fora 2 meses e não vai voltar, isso é uma renúncia tácita. Na minha opinião, é uma renúncia ao cargo. Você sai do seu cargo e fala, não volto mais, e transcorre o prazo de encerramento, você deixou o cargo vago. Tanto é que o vice-presidente se pronunciou na sexta-feira, não sei o que lá, na véspera, se pronunciou como presidente em exercício. E se ele era presidente em exercício na saída irregular do presidente, é que o presidente renunciou. Tá? O presidente renunciou. Essa é a minha opinião. Então, o que acontece? Quando ele saiu, entrou naquele avião e saiu, na minha opinião, ele já não era mais presidente. E se ele já não era mais presidente, e saiu sem autorização, já seria usar os recursos públicos, um avião da FAB, para levar esse cidadão, entendeu? Para Miami, nos Estados Unidos, na Flórida. O que ocorreu ali, na minha modesta opinião? Não é bem modesta, não estou brincando. É minha opinião. Vale tanto quanto de qualquer cidadão que tem estudado essa matéria igual eu estudei, formação e tudo, para isso. O que acontece? Quando eles fizeram isso, é um ato de improbidade. Porque o outro cidadão brasileiro não pode entrar no avião da FAB e levar ele para Miami. Mas ele é o presidente. Não era, porque ele renunciou ao cargo dele. Então ele já não era mais. E mesmo que fosse, ele teria que obter autorização do Congresso para isso. Isso é extremamente irregular. Tá certo? Então essa é a minha modesta opinião, tá certo? Sobre esse assunto. Você sabe que modesta é ironia, né? Agora, ele estando lá fora, ele como cidadão ele poderia sair. Eu creio que ele poderia sair como cidadão comum, porque não existe nenhuma ordem de restrição contra ele, contra a saída do país, não existe nenhum mandado de prisão contra ele, não existe nada. Mas, se houverem processos de natureza penal, ele pode até ser extraditado para o Brasil, pode até acontecer isso, né? E processo de natureza civil também, ele pode responder lá onde ele está, né? E por aí vai, quer dizer, essa questão aí, sem contar, né,
que há a possibilidade, sempre há a possibilidade também de processos em tribunais internacionais. E aí a coisa também pode ser levada a um outro patamar, né? Então era isso que eu tinha a dizer. Evidentemente, fico à disposição para outras perguntas, para outras coisas relativas a esses 3 temas, se eu não esclareci bem. Se quiserem, também faço um vídeo complementar conforme as dúvidas forem surgindo. Peço que deem um like, né? Compartilhem, se inscrevam no canal se não inscreveu, compartilhem e recomendem o canal, porque quanto mais pessoas assistirem, mais amplo vai poder ficar o debate. Muito obrigado a todos e até a próxima.